E hoje nós vamos meditar o Salmo 2, que diz assim: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. E em Sião, meu monte santo o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos, as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei. Soberanos, aprendei essa lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Amém. Caro irmão, cara irmã, a paz do Senhor esteja com você. Cantamos hoje 6 versículos do Salmo 2, que ao todo contém 12 versículos. Ele se inicia com uma pergunta que está omitida no texto de hoje. Essa pergunta do versículo 1 ajuda a compreender os versículos seguintes, que são como uma resposta. A pergunta é: por que se agitam as nações e os povos cogitam coisas absurdas? Esta pergunta parece apontar para uma situação política difícil. Há reis e soberanos contestando o poder do Senhor e de seu ungido. Assim, a primeira e segunda estrofes do texto de hoje ressoam a voz do Senhor que entra no diálogo, manifestando seu poder e sua decisão. Pois foi Ele mesmo quem escolheu e ungiu o rei de Israel. Escute o versículo 6. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. A partir do versículo 7, o próprio rei intervém, narrando o que se passou. Escute. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. Em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Finalmente, a última estrofe narra a palavra de uma espécie de conselheiro que se dirige aos que se insurgem contra o rei. O conselho é para que reconheçam o escolhido do Senhor, mas, sobretudo, se disponham a servir o Senhor. Diz assim: E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. O refrão indica a afirmação central do Salmo: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Este Salmo 2 é reconhecido como Salmo messiânico, isto é, seu conteúdo aponta para o futuro Messias. Assim, os cristãos vão aplicar a Jesus Cristo o que diz o Salmo. É por isso citado diversas vezes no Novo Testamento.
O rei escolhido pelo Senhor é apenas um sinal do Messias que inaugurará o reino de Deus. Esta é a pregação principal de Jesus. Ele ensina longamente sobre o reino de Deus. Já ressuscitado em suas aparições, continua esse ensino, como nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Durante 40 dias, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne o reino de Deus. Nós somos filhos, eleitos do Senhor, gerados por Ele. Na certeza dessa filiação, vamos juntos entoar o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 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 Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. E em Sião meu monte santo consagrei. E em Sião meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho, 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 eu hoje te gerei. Mais explicitamente escreve o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte. O reino anunciado por Jesus Cristo tem sua realização na comunhão definitiva de todos com o Pai. Continua o apóstolo Paulo, para que Deus seja tudo em todos. É importante escutar o Evangelho de Jesus Cristo, compreender a dinâmica do reino que ele anuncia e dispor-se a viver segundo os valores de seu reino. Esse é o modo efetivo de tornar-nos membros de seu reino, acolhendo o dom de seu amor, de sua salvação e de sua graça. Que você esteja atento para trilhar os caminhos do reino e que o Senhor abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.